Queridos irmãos, gostaria de perguntar para você, se alguém procurar uma igreja boa, ela quiser uma igreja boa, como que a gente pode avaliar que elementos que nós poderíamos usar para dizer se essa é uma igreja boa ou é uma igreja ruim? Que elementos a gente poderia usar nesse sentido? O fato é que hoje está havendo uma grande debandada das igrejas. Não são poucas, são muitas igrejas que elas estão sendo replantadas ou revitalizadas, isso fruto dos tempos que nós vivemos, da pós-modernidade, que houve um agravamento por causa da pandemia. Muitas pessoas deixaram de congregar. Por outro lado, tem algumas igrejas que estão crescendo bastante, e aí a gente precisa estudar esse fenômeno também. Mas o fato de uma igreja crescer ou uma igreja ser pequena, o que nos leva a entender, ou elementos que a gente vai considerar, do que é uma igreja boa e o que é uma igreja ruim? Porque o número pode nos enganar, Uma igreja pequena, ela pode ser uma igreja bíblica, ela pode ser uma igreja relevante, ela pode ser uma igreja que brilha a luz de Jesus. Mas por outro lado, uma igreja pequena também, ela pode não agradar o Senhor Jesus, porque talvez na cabeça dela ela tenha aquela premissa, né? Somos poucos, mas somos fiéis. Melhor a qualidade do que a quantidade. E aí elas deixam de cumprir o grande mandamento, a grande comissão. O grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. A grande comissão, fazer discípulos de todas as nações. Uma igreja grande pode nos enganar também. A gente pode olhar para uma igreja grande e falar uma igreja boa, um louvor muito bom, uma palavra muito boa, mas talvez pode nos enganar por um sistema, talvez de muitas pessoas que não têm um compromisso sério com Jesus. Numa igreja grande, elas acabam se escondendo no meio da multidão. O fato é que apenas Jesus é capaz de sondar a congregação. Apenas Jesus pode saber de maneira exata e verdadeira a condição da saúde espiritual de uma igreja. E eu gostaria, a partir de hoje, nos próximos domingos, nós olharmos para alguns textos da Palavra de Deus e olhar o que Jesus falou para algumas igrejas, como que elas estavam, a condição espiritual daquelas igrejas. E nós queremos ao mesmo tempo que olhar para aquelas igrejas no mundo antigo, olhar para o mundo atual, olhar para nós, olhar para mim, olhar para você, olhar para a nossa igreja e como que nós estamos. Então o Senhor ele vai fazer uma radiografia dessas igrejas a partir de hoje que nós veremos. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Nós queremos olhar para Éfeso e compreender o que essa igreja tem a nos ensinar. Então em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, nós vamos clamar ao Senhor que Deus fale ao nosso coração. Durante a semana inteira de preparo nessa mensagem, vários momentos, o Senhor, através do seu Santo Espírito, confrontou. E nós queremos sair daqui diferente. O problema não é que nós ouvimos pouco, o problema é que nós praticamos pouco. Nós colocamos pouco em prática aquilo que nós sabemos. E nós queremos orar para que Deus venha a falar ao nosso coração mais uma vez. Vamos orar? Pai, te agradecemos por estarmos juntos aqui e pedimos que só a obra do Teu Santo Espírito pode renovar e restaurar o nosso coração. Só através do Seu Santo Espírito pessoas podem ser salvas e pessoas podem ser transformadas. Então, humildemente, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor realize a Sua obra em nós e através de nós. Que a nossa vida possa brilhar à luz de Jesus. E, consequentemente, a igreja, a comunidade de fé no qual nós nos reunimos, possa brilhar à luz de Jesus. E possamos, independente do número, cumprir a missão do Senhor para as nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Para nós entendermos um pouco Éfeso, a cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor, era a maior metrópole da época, havia cerca de 300 mil habitantes. Eles tinham um grande teatro, esse teatro abrigava aí cerca de 25 mil pessoas. Eles era uma cidade religiosa, ao mesmo tempo promíscua. Eles prestavam culto à deusa Diana, a deusa da fertilidade. E a cidade de Éfeso, o templo da deusa Diana, era considerado
uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E segundo a tradição, esse templo da deusa Diana levou 220 anos para ser construído. Era um verdadeiro orgulho para a cidade de Éfeso. Eles se orgulhavam muito então daquele templo, daquela religião e de toda aquela cultura imoral no qual eles estavam inseridos. O apóstolo Paulo, ele passou 3 anos nessa cidade. Ele foi até Éfeso e ele conviveu na cidade de Éfeso durante 3 anos e começou um grande avivamento, começou um grande despertamento naquela cidade. As pessoas ouviram o Evangelho, as pessoas creram no Evangelho, as pessoas começaram a ter as suas vidas transformadas. Publicamente eles começaram a renunciar aos seus livros, as suas práticas, as suas obras. Eles começaram a renunciar. As pessoas se convertiam e elas renunciavam instantaneamente a todo o ocultismo. Elas queimavam seus livros mágicos. Houve uma transformação. Através dessa cidade, o Evangelho se espalhou para a região. E aí nessa cidade, Paulo escreve uma carta para essa igreja depois, a carta de Éfeso, onde ele relata o amor daquela igreja. Ele louva a Deus porque aquela igreja amava a Deus, aquela igreja amava as pessoas. Depois de Paulo, Timóteo foi pastor nessa igreja. E depois de Timóteo, o apóstolo João a pastoreou. A igreja de Éfeso, então, ela acabou sendo a maior igreja, a igreja mais rica e a igreja mais importante de toda a Ásia Menor. Havia muita idolatria na cidade, havia muita perseguição para aqueles que buscavam ser fiéis. A imoralidade prevalecia. E aí nós chegamos então em Apocalipse. Da carta de Éfeso, a carta de Efésios, a esse texto que nós veremos agora em Apocalipse. Se passaram 30 anos, não chegou a passar uma geração inteira. As mesmas pessoas que receberam a carta de Éfeso, elas estão recebendo agora essa carta aqui que nós veremos. E ela é dividida em algumas partes. A primeira parte, como nós veremos nas próximas mensagens, o Senhor Jesus, ele faz uma apresentação, quem ele é. Veja o versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva. Aqui o anjo, o mensageiro, o líder da igreja, o pastor da igreja, ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Ao dizer que ele tem as 7 estrelas na mão, significa que Jesus segura a igreja com firmeza. Significa que Jesus, ele tem a liderança da igreja. Ele é o líder, ele é o pastor supremo da igreja. Ele tem o controle da igreja em suas mãos. E nós lembramos o texto de João, quando o Senhor Jesus diz que as ovelhas são dele, ele é das ovelhas, ele resgatou as ovelhas. E aí ele disse que ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, quando ele escreve para a igreja, ele está se apresentando e dizendo: eu sou um Deus soberano. Eu sou um Deus que eu tenho o controle do que está acontecendo aí com vocês. Eu tenho controle porque essa igreja de vocês está nas minhas mãos. E aí ele diz que ele anda entre os 7 candelabros. O que isso significa? Significa que Jesus, ele está presente na igreja. Não apenas ele tem o controle, mas o Senhor Jesus está presente na igreja. Quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos que ele está sentado num trono lá no céu. Só que quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Jesus, ele está reinando e ele está vivendo entre nós. Nós precisamos ter uma visão clara que o Rei Jesus está presente quando nós estamos cultuando a Ele. Nós precisamos ter esse entendimento que quando nós nos reunimos no culto público, nós estamos prestando adoração não a um Deus distante, mas um Deus pessoal, um Deus presente, que está ouvindo a minha adoração. Eu não canto para alguém, eu não me expresso para alguém, eu estou louvando, eu estou cantando, eu estou me expressando a Jesus. Só que quando nós estamos adorando, nós nos preocupamos com a forma como nós estamos sendo vistos. O que as pessoas vão falar de nós? O que vai acontecer se eu me ajoelhar agora? O que vai acontecer se eu chorar agora? E se todos estiverem sentados, eu quiser ficar em pé, louvar o Senhor, o que vai acontecer? Então não, eu vou adorando a Deus dentro de regras, eu deixo
E eu me esqueço que o Senhor Jesus está presente, está recebendo a adoração, a oração, o estudo da palavra, e nós prestamos a Ele. Você já reparou que quando nós vamos orar, você é tentado a pensar muito bem nas palavras que você está usando? Por quê? Porque tem outras pessoas ouvindo. Mas se você está sozinho, quando você ora, você rasga o seu coração. Você não está preocupado com as palavras, você está preocupado em conversar com Deus, porque Ele te entende, Ele te conhece. Veja como os nossos cultos estão longe da realidade bíblica que nós adoramos ao Senhor. Adorar o Senhor Jesus, um Deus que é soberano, mas um Deus que está presente em nosso meio. Nós perdemos o impacto da presença de Jesus. Os louvores, conforme nós estamos cantando, a gente se distrai, a gente canta da boca para fora, a gente só canta para alguém ver, né? Nas nossas reuniões, às vezes mais parece um clube. Às vezes a gente se preocupa, será que tem vida aí? Será que alguma coisa está acontecendo? Né? Não há uma preocupação em adorar o Senhor. Quando a gente vai sair, a gente vai a algum lugar, a gente se preocupa com a roupa que a gente vai vestir, a maneira como nós estaremos, mas às vezes para vir na igreja, eu vou de qualquer jeito. Eu vou porque tem que ir. Mas o Senhor Jesus está presente, o Senhor Jesus, Ele é soberano. Essa igreja aqui, ela teve um privilégio, conforme eu falei, de ter o apóstolo Paulo, Timóteo e o apóstolo João como líderes da igreja. Mas mais do que isso, essa igreja como nós temos o privilégio de termos um bom pastor nos pastoreando, que é Jesus, que tem o controle da igreja e que está presente na igreja. Então Jesus começa a carta dizendo que eu conheço vocês, porque eu tenho o controle do que acontece aí, e eu estou presente. E aí no versículo 2, na nova versão tradicional, é muito interessante que ela diz o seguinte: sei de tudo que você faz. Na NVI diz: conheço as suas obras. E aí no versículo 2 então vai vir um aspecto de aprovação. O Senhor Jesus, por conhecer a igreja, Ele vai fazer alguns elogios para a igreja. Versículo 2 e 3, e aí depois nós veremos o versículo 6. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. E aqui eu gostaria de destacar dois aspectos, depois eu destaco o terceiro. O primeiro, que o Senhor Jesus elogia a igreja, porque era uma igreja que trabalhava de forma árdua. Eu conheço vocês, eu conheço o seu trabalho árduo, e a ideia aqui é um trabalho até exaustão. Você já trabalhou assim até ficar extremamente cansado, não com preguiça, mas extremamente cansado, fala assim: eu acho que eu vou dormir sem banho, porque eu estou cansado até mesmo de ir ao banheiro. Você capota no sofá, no chão, no tapete, se joga na cama, quando vê 3 da manhã, caramba, o que aconteceu? Trabalhar até a exaustão. Por meio dessa igreja, conforme eu falei, o Evangelho se espalhou em toda a região da Ásia Menor. Será que nós trabalhamos também com esse ímpeto que a igreja trabalhava? Será que nós temos esse dinamismo no corpo de Cristo, como essa igreja tinha? Essa igreja trabalhava de forma árdua. Será, meus irmãos, que nessa igreja havia falta de voluntários? Será que nessa igreja precisava pedir para alguém assumir um ministério? Será que nessa igreja precisava insistir para que alguém ficasse no ministério ou assumisse o ministério? Provavelmente não, porque era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que servia, era uma igreja que evangelizava, discipulava, servia os irmãos. O Senhor Jesus elogia eles também, porque eles eram fiéis na doutrina. O versículo 2 diz que eles não toleraram homens maus, mas puseram à prova os que se diziam ser apóstolos, mas não eram, e descobriram que eles eram impostores. Eles não toleravam homens maus. O apóstolo Paulo,
em Atos capítulo 20, quando ele está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele chamou os presbíteros, ele fala: meus irmãos, você sabe como eu servi durante o tempo que eu estive entre vocês, agora eu estou indo para Roma, mas eu quero que vocês saibam que depois da minha partida, homens vão se levantar no meio de vocês e vão torcer a palavra, lobos ferozes vão tentar penetrar no rebanho, e ele chama os presbíteros e mostra para eles a importância deles estarem atentos com os falsos ensinos. E aí nós vemos aqui que eles se mantiveram atentos. 30 anos depois eles estavam atentos ainda, eles eram apegados à palavra, eles eram fiéis à palavra, mesmo com as perseguições daquela cultura, mesmo com as pressões, eles se mantiveram fiéis, mesmo com as suspeitas de mudança, ou seja, lá tinha ser eleito, eles se mantiveram fiéis. Esses dias alguém perguntou: o que nós faremos se fulano for eleito? Eu respondi: continuaremos glorificando a Deus, nada vai mudar, o nosso foco vai ser continuar glorificando a Deus, a nossa missão não vai sofrer alteração. Eles se mantiveram fiéis. Aí no versículo 6, olha o que diz: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. O Senhor Jesus está falando para a igreja que ele odeia a prática dos nicolaítas, a igreja odiava como ele também odiava. Quem eram os nicolaítas? O que eles ensinavam? Nicolau foi um dos primeiros diáconos da igreja, e talvez pode ser que surgiu aí uma descendência deles, né, de Nicolau, e acabou se tornando uma seita na igreja, um movimento de pessoas, né, que estavam ensinando que a liberdade em Jesus significava que eu poderia viver a forma como eu quisesse. Tipo, eu tenho Jesus, mas eu posso viver da forma como eu quero. Você conhece pessoas assim hoje? Pessoas que dizem que tem Jesus, elas falam: Jesus está aqui, mas a vida dela, você fala assim: eu não consigo ver Jesus na sua vida, não tem nada de Jesus na sua vida, porque elas estão vivendo da forma como elas querem. E eu não estou falando aqui de usos e costumes, estou falando de valores. Aquilo que você ama não é o que Jesus ama, aquilo que você está fazendo não é aquilo que Jesus faria. Então os nicolaítas entraram na igreja e eles falaram: não, você tem Jesus, você pode viver da forma que você quiser, porque a salvação é garantida. Talvez eles diziam: salvação não se perde, então pode ter uma vida imoral, pode ser idólatra, não tem problema nenhum. Naquela época, comer carne sacrificada era uma grande ofensa, e esse cuidado nós devemos ter hoje. Se uma carne foi sacrificada a ídolos, por que comer? O apóstolo Paulo fala: não tem problema comer, mas por causa dos nossos irmãos é melhor não comer, a gente vai se abster. E aí os nicolaítas falavam: não tem problema, vai firme. Não, você pode namorar de qualquer jeito, seja masturbação, seja sexo antes do casamento, seja um trisal, seja o que for, não tem problema, cara. E alguém poderia falar: não, isso tem problema sim. E a igreja se levantou e se posicionou: isso tem problema sim, isso não honra ao Senhor. A cultura de Efésios era promíscua, e alguns talvez poderiam dizer: isso não tem nada a ver. Os nicolaítas falavam: nada a ver. E aí a igreja se posicionou e falou: isso está errado. Então eles aguentaram pressão de fora e eles aguentaram pressão de dentro. Uma igreja fiel. Essa igreja se manteve fiel. E é triste, irmãos, porque nos nossos dias hoje as pessoas não querem doutrina. É triste nos nossos dias porque as pessoas elas querem novidade, elas querem revelações, elas querem sonhos, elas querem visões. E aí se eu falo aqui para os irmãos: olha, irmãos, eu tenho um convite muito especial, domingo que vem pela manhã domingo que vem nós não teremos escola bíblica pela manhã, tá bom? Só um exemplo. Mas domingo que vem de manhã nós teremos uma escola, nós vamos estudar a Bíblia a fundo, e no outro domingo nós faremos isso pela manhã, vamos abrir Daniel, nós vamos estudar lá, nós vamos, como é que eu disse hoje no zap lá, nós vamos ficar doido, né? Nós vamos endoidar estudando o texto lá, porque
vai nos causar confusão, e eu saí em confusão hoje, né? Durante a semana a gente vai buscar respostas, e aí a gente vai estudar a Bíblia, e nós vamos conhecer mais a Bíblia, porque nós queremos amar mais a Jesus. Está feito o convite. Mas digamos que eu chegasse também e falasse assim: domingo que vem vai vir alguém aqui na igreja que vai dar um testemunho. Esse homem, ele tomou 7 tiros na cabeça e ele não morreu. Tomou um em cada olho, ele não ficou cego. Tomou um na orelha, ele não ficou surdo. Tomou 3 tiros na coluna, ele não ficou paralítico. Ele foi para o hospital, ele estava quase morrendo. Ele teve um encontro com Jesus lá. Ele pregou o evangelho lá no hospital. 30 pessoas se converteram. E domingo que vem ele vai estar aqui de manhã para dar o testemunho. Qual o convite a trazer mais gente? Revelações, sonhos e visões. Porque estudar a Bíblia as pessoas não querem mais. O impacto, nós vamos ouvir e vai ser legal, e a gente vai se emocionar, e vamos! Só que isso não vai gerar transformação na nossa vida, porque foi uma experiência da pessoa com Deus. E aí a nossa fé, a gente quer colocar a nossa fé na fé da outra pessoa, e isso não gera transformação. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração com analfabetismo funcional. Os crentes, eles leem a Bíblia, mas não entendem o que estão lendo, porque não há mais amor pela palavra. Não querem mais o evangelho da cruz. As pessoas querem o evangelho dos milagres. Segundo o IBGE, os cristãos só estão aumentando em número no nosso país. Que diferença está fazendo? Nenhuma. Talvez moralmente o nosso país está ficando pior, porque as pessoas não querem o evangelho da cruz, querem o evangelho de milagres. E aí Jesus escreve para essa igreja e fala: vocês se mantiveram fiéis à palavra. Quando pressões externas e pressões internas vieram, vocês se mantiveram fiéis. E aí no versículo 3, ele fala um outro elogio para a igreja. Ele fala que essa igreja perseverou no sofrimento. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Em algumas versões, talvez na sua versão aí tem sofrido com paciência. É fácil sofrer com paciência? Não é, né? Sofrer com perseverança. E é interessante que o texto diz: não desistiram, eles não desfaleceram. Irmãos, olha essa igreja, irmãos. Se mantiveram fiéis, perseveraram nos sofrimentos. Hoje em dia nós vivemos uma geração que desiste muito fácil. Muito fácil, desiste de casamento, desiste de família, desiste de emprego, desiste de igreja, desiste com muita naturalidade. Não gostou, não quero mais. Naquela época não era popular ser crente. Naquela época seguir a Jesus trazia riscos imediatos, trazia perseguição, mas eles perseveraram. Muitos crentes foram mortos porque não abriram mão da sua fé, e nós vivemos hoje uma geração apática ao evangelho de Jesus. Dizem que são crentes, mas não vivem como se vivessem, não estão dispostos a sofrer pela causa de Jesus, não se preparam para na faculdade se mantiver firmes na palavra, não se preparam para no emprego honrar e glorificar a Deus, na família viver para a glória de Deus. Hoje a igreja não quer mais sofrer por Jesus. A igreja quer ser amada pelo mundo, e ela está deixando de ser amada por Jesus, porque ela não quer mais sofrer por seguir a Cristo. A igreja hoje perdeu a capacidade de dizer: está errado, se arrependa, mude. Olhe no teu Instagram, olhe no teu TikTok, as mensagens que pulverizam são só mensagens assim: você é bom, Deus está contigo, vai dar mais. Mas não tem mensagens lá que vai falar assim: você precisa arrepender dos seus pecados, você precisa virar as costas para o pecado, você precisa voltar para Jesus, você precisa parar com esse namoro que não está glorificando a Deus, você precisa de parar de fazer esses negócios de trabalho que não estão glorificando a Deus, porque isso não é o que o mundo quer ouvir. E a igreja está indo na onda do mundo.
Nós precisamos perseverar. Hoje as pessoas, elas querem a coroa sem a cruz, querem salvação sem conversão, querem bênçãos sem transformação, querem a aceitação de Jesus, querem que Jesus as aceite, mas não querem se identificar com Jesus. Essa igreja não, essa igreja, Deus aprova ela porque eles trabalhavam de forma árdua, eram fiéis na doutrina, perseverantes nos sofrimentos. Vamos ler juntos? Trabalho árduo, fiéis na doutrina, perseverante nos sofrimentos. Mas o Senhor Jesus faz uma acusação contra eles. O Senhor Jesus faz uma acusação contra eles. Olha o versículo 4. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. O Senhor Jesus, ele começa a carta dizendo: eu conheço vocês. Eu conheço vocês. E vocês, olha, vocês trabalham de forma árdua, vocês são fiéis na doutrina, vocês perseveram nos sofrimentos, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, a igreja deixou de amar. Se você quiser anotar aí, anote Efésios capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte: desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte. O apóstolo Paulo falando para a igreja 30 anos antes: eu ouvi falar, eu soube do amor que vocês tinham. No capítulo 3, versículo 16 a 20 diz: peço que da riqueza de sua glória eles fortaleçam com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão firmes. Também peço que convenha a todo o povo santo vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. O apóstolo Paulo então fala 30 anos antes: igreja, eu fiquei sabendo que vocês amam o povo santo, e eu oro para que vocês possam amar mais, eu oro para que vocês possam compreender mais o amor de Jesus, e vocês vão se manter firmes. 30 anos apenas se passaram, e o Senhor Jesus está dizendo para a igreja que eles abandonaram o primeiro amor. Eles pararam de amar. Eles pararam de amar. A ideia aqui é de uma atitude premeditada, intencional, não casual. É algo que eles foram deliberadamente decidindo parar de amar. E aí o que a gente pode pensar como se fosse o primeiro amor? O Isber, ele diz que o primeiro amor pode ser entendido da seguinte forma: é devoção a Cristo que caracteriza com frequência o recém-convertido. Como que essa devoção é? Fervorosa, pessoal, desinibida, empolgada e demonstrada abertamente. Como que é essa devoção? Uma devoção fervorosa, uma devoção pessoal, desinibida, empolgada e demonstrada abertamente. É aquele amor de lua de mel. É aquele amor que a pessoa está eufórica, ela está empolgada, ela fala para todos, ela é alegre. Quando tem que cantar, ela canta. Então, quando tem que chorar, ela chora. Quando tem que orar, ela ora. Quando tem que ler a Bíblia, ela lê. Ela está meditando na Bíblia, ela faz jejum, ela faz oração, ela anuncia o Evangelho, ela canta. Se tem alguém sofrendo, ela vai e ajuda. Mas com o tempo aquilo foi diminuindo. Irmãos, a gente precisa de alguém para ajudar no ministério e tal. Deixa que alguém faz, né? Já fiz muito já fiz muito, já trabalhei bastante nessa igreja. Gente, 30 anos atrás, gente, vocês lembram? Nossa, a gente carregava bloco, era uma alegria, era um entusiasmo, era uma bênção, o fervor, a empolgação. A gente falava de Jesus para todo mundo, a gente pregava o Evangelho para todo mundo, a gente orava, a gente jejuava, a gente discipulava. Então, meu irmão, o que é passado é passado. Vamos lá agora? Agora deixa para os outros.
Eu já fiz muito para Jesus. A igreja caiu na rotina, irmãos. A igreja caiu na rotina. Quando o casamento cai na rotina e não tem romantismo, o casamento corre perigo. E o que é mais surpreendente aqui nessa acusação de Jesus é que é possível você trabalhar, você ser fiel na doutrina, você perseverar no sofrimento, mas você não ter amor. É possível você trabalhar, ser fiel, perseverar e não amar. O Senhor está acusando a igreja. Vocês abandonaram o primeiro amor. Esses crentes da primeira geração ainda, alguns talvez da segunda, perderam a devoção. Eles tinham conhecimento, eles sabiam. Não, Bíblia eu conheço, isso aí é um negócio que eu domino, eu sei, teologia eu entendo, eu já estudei muita teologia na minha vida, mas perderam a devoção. Não fazia mais sentido aquelas informações. Já fizeram lá atrás, hoje não fazem mais. Eles tinham estudo, mas eles não eram fervorosos. Sem amor, o nosso conhecimento, os nossos dons, o nosso trabalho não tem valor. Se nós não amarmos, o Senhor vai trazer essa acusação contra nós, porque o maior mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Pensa comigo numa esposa que não trai. Ela não trai o marido, tá? Mas ela não ama com devoção. Ela não fica feliz quando ele chega, ela não beija ele, ela não abraça ele. Pensa no marido que traz a provisão para casa. Ele é o provedor ali, ele traz as coisas para casa, está lá. Mas ele não ama a esposa, ele não beija a esposa, ele não abraça a esposa, ele não fala que estava com saudade da esposa. O que você acha desse casamento? É um perigo, não é verdade? Caiu na rotina, perdeu o romantismo. Deus está mais interessado em nós, num relacionamento com Ele, do que um trabalho para Ele. Deus quer que a gente se relacione com Ele. Se relacione. O que fazemos ao Senhor é importante, mas o motivo pelo qual nós fazemos também é tão importante quanto o porquê eu faço o que eu faço. E a igreja perdeu esse fervor, a igreja perdeu essa empolgação, a igreja perdeu esse relacionamento, a igreja foi ficando fria, a igreja foi ficando apática, foi ficando indiferente, tirava 10 nos questionários teológicos, mas parou de amar Deus, parou de ter relacionamento com Deus. Mas graças a Deus que existe uma solução para a igreja de Éfeso, como existe para nós também, se esse é o seu caso. A solução está no versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Guarda isso. O primeiro amor pode ser recuperado. Vamos dizer juntos? O primeiro amor pode ser recuperado. A nossa audiência hoje, a maioria dos cristãos talvez, é esse alerta, e que nós devemos sair daqui que o primeiro amor pode ser recuperado. Como que nós podemos recuperar o primeiro amor? Lembre-se de onde caiu. Nós precisamos voltar ao ponto onde nós começamos a nos desviar, onde nós começamos aquele processo de ser insensível, aquele culto que a gente veio porque alguém nos obrigou a vir, e a gente não estava adorando a Deus, aquele culto que a gente veio e a gente não prestou atenção, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente nem estava preocupado com a mensagem, a nossa mente estava vagando. Lembra daquele momento onde começou a insensibilidade? Lembra quando cometeu um pecado que você não cometia? Lembra daquele momento que você não se masturbava e começou a se masturbar? Você não mentia, você começou a mentir. Você não roubava e roubou um clipes. Lembra? Quando você não falava palavrão e aquele dia escapou um palavrão. Lembra daquele dia? Lembra de onde caiu? Lembra quando você começou a alimentar pensamentos que não deveria alimentar? Lembra quando você falou algo que não deveria ter falado? O filho pródigo começou seu caminho de restauração quando ele lembrou de onde ele caiu. Ele começa então esse processo de restauração. Querido irmão, guarde isso aqui que eu vou te falar. Nós perdemos o primeiro amor quando nós começamos a examinar os outros e deixamos de nos examinar. Nós perdemos o primeiro amor quando os nossos olhos começam a ficar críticos.
fulano, hein? Beltrano, hein? O louvor, hein? A mensagem, hein? A gente começa a criticar tudo e todos. Começou a queda do primeiro mundo. A igreja de Éfeso fez isso. Começou a examinar os outros, não foi? Estavam com a Bíblia na mão, mas não estavam com a Bíblia no coração. Aquilo que era falado, aquilo que era cantado, aquilo que era ensinado, eles estavam lá, não, isso aqui está errado, hein? Isso aqui não está certo, hein? E aí começaram a examinar os outros, mas deixaram de se examinar. E eles perderam o primeiro amor. Eles identificaram um mal doutrinário na igreja, mas eles não perceberam que eles estavam esfriando. Eles não perceberam que a temperatura do fervor e da devoção estava esfriando. Da mesma forma conosco. Quando nós vemos o cisco no olho do nosso irmão e não vemos a trave no nosso, nós começamos o declínio, nós começamos o esfriamento. Arrepende-se. Não basta lembrar de onde eu caí. Agora eu preciso me arrepender, e arrependimento não é emoção. Arrependimento é decisão, é uma postura. Por isso que eu falei, vamos tomar uma decisão hoje, vamos sair daqui e vamos falar assim, ó, vai ser diferente a minha vida pela graça do Senhor Jesus e para a glória dele. Isso aqui eu não vou fazer mais, eu preciso de ajuda, porque não é emoção, é decisão, é atitude, é muito mais do que choro. O filho pródigo se lembrou, mas ele também voltou, ele se levantou e voltou. Essa é a diferença de Pedro e Judas. Pedro lembrou, se emocionou e mudou. Judas lembrou, se emocionou, mas não mudou. Isso é remorso. Então arrependimento é mudança. Arrependimento é mudar a mente, arrependimento é mudar a direção. Antes eu estava indo para um lado, agora estou indo para o outro. Nessa semana eu vou voltar a fazer devocional. Nessa semana eu vou voltar a ler a Bíblia. Nessa semana eu vou voltar a orar, e a minha oração vai ser assim, ó: Deus, eu não quero estar orando, mas põe em mim o desejo de orar. Você já vai ter orado. Você já vai ter orado. O que está fazendo o seu coração esfriar? Sempre que o Espírito Santo falar contigo, se arrependa, porque nós começamos o processo da insensibilidade quando o Espírito Santo fala conosco e nós não obedecemos. Em terceiro lugar, pratique as obras que praticava no início. Então se arrependeu e volta a praticar as boas obras. Volta então a praticar aquilo que você fazia 30 anos atrás. Você se afastou de Jesus, está na hora de voltar. Chega de adiar, chega de postergar isso. Falou, é agora, é isso aqui que tem que fazer, isso aqui que eu vou fazer, vou voltar. Você parou de fazer devocional, volta a fazer. Essa semana vai ser diferente. Você deixou de ter intimidade com Deus por meio da oração, da Bíblia, vou voltar a ter. Parou de jejuar, agora eu vou voltar a jejuar. Parou de evangelizar, essa semana não vai terminar se eu vou falar do amor de Jesus para aquele meu amigo. Compartilhei hoje de manhã do Senhor conhecido nosso que faleceu e dos contatos que a gente teve com ele. Não crente, se ele não tomar uma decisão por Jesus, afastado eternamente. E quantas oportunidades a gente teve, e talvez a gente não falou nada, porque a gente só quis ser um cara legal. A gente só quis, eu vou pregar com as minhas atitudes. A fé vem por ouvir a palavra, não é por ver atitude não. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo, é anunciar a palavra de Cristo. Obviamente, se as minhas atitudes estiverem fora da palavra, vai ser um obstáculo, mas a fé no outro não vai ser gerada se ele não ouvir a palavra. Então, ouvir a palavra não é só vamos para a igreja, olha que texto legal, confia no Senhor, fica tranquilo. É uma mensagem de que você é um pecador, você está condenado sem Jesus, você precisa confiar a sua vida integralmente em Jesus para ter uma vida salva. É preciso voltar então a praticar as obras que a gente praticava no início. É possível a gente voltar ao primeiro amor? Sim. Como? Lembre-se, arrepende-se e pratique. E aí o Senhor ele faz uma demonstração muito séria, igreja. Olha a parte B do versículo 5. Se não se arrepender,
virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que Jesus falou para a igreja? Se não se arrepender, eu vou vir até você e vou tirar o candelabro. Candelabro é feito para brilhar. E o candelabro, se ele não brilha, ele é inútil. Igreja foi feita para brilhar a luz de Jesus. E se ela não faz diferença nesse mundo, igreja é inútil. Nós estamos perdendo nosso tempo aqui se nós não brilharmos a luz de Jesus na vida uns dos outros e daqueles que estão perdidos. Jesus diz que tirará a eficácia da igreja. Ele falou, igreja de Éfeso, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar a eficácia de vocês. Jesus, antes de começar a julgar o mundo, ele começa a julgar a igreja. A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus, o juízo começa pela casa de Deus, e a igreja que perde o seu amor, perde a sua luz. A igreja que para de amar, ela perde a luz de Jesus. E a igreja de Éfeso deixou de existir. A igreja de Éfeso, irmãos, virou só ruínas. Nós só temos lembranças dessa igreja, porque ela parou de existir, porque o Senhor tirou o candelabro. Vocês não estão sendo luz, vocês não estão me amando, não tem mais razão de ser, deixou de existir. Você conhece igrejas que deixaram de existir? Porque perderam o primeiro amor. E o Senhor nos lembra voltar a praticar essas obras, porque senão Ele tirará o candelabro. Essa igreja foi a maior igreja, a igreja mais influente da Ásia Menor, mas eles perderam a eficácia. Se nós não lembrarmos, eu e você, da onde nós caímos, se nós não nos arrependermos, se nós não voltarmos a praticar as obras que a gente praticava no início da nossa conversão, que havia fervor, que havia entrega, que havia consagração, se nós não voltarmos, o Senhor Jesus disse que vai tirar o candelabro. E aí ele faz uma promessa no versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo falou nessa noite? Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo falou nessa noite? Eu tenho certeza que Ele falou, tenho certeza. A questão é se nós temos ouvidos para ouvir. Ele falou. A questão é como que nós vamos sair daqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele diz que ao vencedor, aquele que vencer, ao vitorioso, todos os crentes em Jesus já são vitoriosos, mas aqueles que vencem as tentações, eles dão prova da sua fé. Então crentes que se entregam à idolatria, como os nicolaítas, crentes que se entregam à imoralidade, crentes que abandonam o primeiro amor, eles podem ser tudo, mas eles não são vencedores. Aqueles que lutarem, aqueles que vencerem, eles vão receber o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que isso significa? O que Jesus está falando para a igreja? Olha, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro, mas quem vencer vai ter o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que isso significa? Significa sustento espiritual durante toda a eternidade, significa comunhão com Deus para todos sempre, e significa que tudo isso que a gente vai fazer lá no céu, lá no paraíso, significa que o céu só é céu porque Deus está lá. Aí a pergunta que a gente faz: se Deus não me move aqui, se Deus não é o motivo, se Deus não é a força propulsora da minha vida aqui nesse mundo, por que eu quero ir para o céu? Se eu não amo a Jesus aqui, por que eu vou querer ir para o céu? Porque no céu só vai ter Jesus, no céu não vai ter Netflix, no céu não vai ter TikTok, no céu não vai ter balada, não vai ter pub, não vai ter nada.
Então por que eu vou querer ir para o céu se Jesus não está me motivando aqui? Ao vencedor eu vou dar o direito, Jesus fala, de ser sustentado e de ter comunhão para todo sempre. Se o seu desejo é ter comunhão com Jesus para todo sempre, comece isso hoje, porque o teu prêmio vai ser ter isso por toda a eternidade, vivendo com Cristo. Está na hora, irmãos, de nós fazermos uma avaliação. Está na hora de nós orarmos. Está na hora de nós vermos que elogios o Senhor faz para nós. Ele fez alguns elogios para a igreja de Éfeso. Que elogios Ele faz para mim e para você? Que exortações Ele faz a nós? Nós precisamos avaliar se nós, talvez, essa acusação de ter abandonado o primeiro amor, se isso não está acontecendo conosco também. É preciso avaliar se eu não preciso voltar a lembrar, voltar a praticar, me arrepender, quais mudanças eu preciso fazer. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, precisamos reconhecer que nós merecemos perecer, precisamos reconhecer que Jesus é o nosso grande Salvador, e precisamos reconhecer que Ele não tem sido o Senhor absoluto e supremo da minha vida, e falar: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero nessa noite reafirmar o meu compromisso com o Senhor, que o Senhor será o meu Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós, nesse momento de reflexão, Pai, nesse momento de olharmos para a Sua palavra e vermos verdades que nos confrontam, e verdades também que alimentam em nós esperança de estarmos um dia com o Senhor para todo sempre. Nós queremos nesse momento clamar ao Senhor para que o Teu Santo Espírito, Pai, sonde o nosso coração, vê se em nós algo que ofende ao Senhor, nos guie pelo caminho eterno. Pai, nós pedimos, nós cremos que o Espírito Santo fala, nós cremos que o Espírito Santo falou, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que nós tenhamos ouvidos espirituais, nós tenhamos olhos espirituais, que o nosso coração seja espiritual, que o Senhor traga uma grande revitalização para essa igreja em nome de Jesus, traga uma grande revitalização ao povo do Senhor espalhado pelo mundo, que nós possamos de fato, Senhor, além de trabalharmos, além de sermos fiéis, além de perseverarmos, mas acima de tudo nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, amar ao próximo, servir ao mundo, ó Pai. Ajuda-nos para que o nosso maior objetivo seja sermos amados por Ti e não amados pelo mundo. E se nós formos amados por Ti, se nós brilharmos a luz de Jesus aqui nesse mundo, haverá perseguição sem dúvida, mas nós deixaremos um testemunho de que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que a nossa vida pertence a Ti. Então nós pedimos que o Teu Santo Espírito faça milagres, não apenas nessa noite, que o Teu Santo Espírito faça milagres nas famílias de cada um aqui, traga corações de volta, que haja perdão, que haja restauração, que haja santificação, que haja abandono do pecado, que haja reconciliação, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor para que a obra do Teu Santo Espírito se realize no nosso meio e nós possamos Te louvar para todo sempre, na maioria e com um número cada vez maior de pessoas se chegando a Ti. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém.